A primeira vez que eu ouvi a Rita Lee chamar a mulher boazinha da galera de chata, me incomodou um pouquinho. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Se fuder, sabe? Chata paca. Não me leve a mal, eu concordo com ela. Mas é porque, em partes, eu meio que me identifiquei. E meio que foi uma merda. Bom, e por boazinha, a gente tá falando daquela pessoa que é uma delícia de conviver. Ela tá sempre ali, pronta pra te ajudar, ela é super prestativa. Pô, quem não quer conviver com uma pessoa assim, que ali tá 100% disposta por você? Pode parecer incrível conviver com uma pessoa assim, mas ser essa pessoa, nem tanto. Isso porque por trás dessa pessoa super legal, super bacana de se conviver, tem várias questões, como não saber impor seus limites, não saber falar não, ficar buscando a validação dos outros, ficar o tempo inteiro se questionando, será que essa pessoa tá brava comigo? Não querer incomodar os outros com seus problemas. Se identificou? E eu sou a Carol Berzotti e tô totalmente identificada, porque eu tenho uma dificuldade absurda de falar não. Só que essa semana eu falei não e foi libertador. E eu sou a Vanessa Dias, e a Carol sempre fala aqui que os temas que a gente traz no podcast são pauta da terapia dela, mas dessa vez é a pauta da minha terapia. Aê! Não deixa de ser da minha também, tá, gente? Mas dessa vez vamos dar luz a essa pessoa. E esse aqui é o Mesa pra Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser, pra gente bater um papo num assunto que faça parte de uma mesa entre amigas. Então já puxa a sua cadeira, se acomode e a gente se encontra toda quarta-feira na sua plataforma de áudio favorita. Inclusive, já vou deixar aqui o nosso pedido. Dá um like nesse vídeo. Se você tá vendo pelo YouTube, já dá um like lá. E se você tá vendo pela plataforma, normalmente do Spotify, dá um like no podcast. E aí, isso vai ajudar muito a gente. Primeiro, a gente saber que vocês estão gostando da gente e do nosso conteúdo. E também para as plataformas poderem entregar para mais gente. Vai que a gente ajuda mais gente por aí, né? É isso. Você não ouviu que a gente precisa de validação externa? Então dá um like. Não, a gente simplesmente mendigando aqui um pouquinho de amor só pra ser aceita. Brincadeira com o fudinho de verdade, mas vamos pra vinheta. É isso. E hoje a gente vai falar da síndrome da boazinha. A síndrome não existe de verdade. Esse é um nome que foi popularmente aceito e fala justamente dessa pessoa que quer agradar. E eu tenho certeza que você aí de casa tá me ouvindo e tá se identificando. Pois é, o termo foi usado no livro Síndrome da Boazinha, Como Curar essa Compulsão por Agradar, da autora Harriet B. Breaker, acredito que é assim que se fala o nome dela. Mas, inclusive, já reforçando aqui pra vocês, a gente fez um belo dever de casa pra fazer esse episódio, pra realmente aprofundar o tema e trazer algumas referências aí pra vocês, além das nossas experiências. Então, esperamos que vocês gostem. São mais de 30 anos em experiência nesse assunto, então, assim, vai vir coisa boa por aí. É isso. E, bom, é difícil admitir, mas o que tá por trás da síndrome, na verdade, é uma necessidade de ser aceita, validada e até mesmo amada. Mesmo que isso custe tempo, energia, saúde e até a sua própria identidade. Pois é, mas o que a gente vai ver hoje é que isso não necessariamente tem a ver com quem você é, com o seu jeito. Então, não é que você é essa pessoa que busca ser amada, busca ser validada. Mas tem provavelmente muito a ver com a maneira com que você foi ensinado. E hoje a gente vai falar sobre isso. O assunto vai ser tenso. Bom, vamos fazer um quiz rápido aqui. E se você assinalar todas ou a grande parte dessas questões que a gente trouxer, bom, então na verdade você também tá dentro dessa síndrome da boazinha. Vamos falar sobre isso? Sim. Tá. Ter medo de frustrar ou decepcionar os outros. Check. Check. Não gostar de conflito e de contrariar. E o meu é check. O meu já foi, hoje é menos. Eu tenho nítido, a gente vai falar sobre isso. Se sentir validada ou agradar alguém e buscar essa validação externa. Sim. Muito. Se preocupar com o que os outros pensam de você. Infelizmente, sim. Muito. Muito. Que merda. Ou seja, é isso. Nós somos banhadas na síndrome da boazinha. Onde pega mais pra você? Eu acho que
me preocupar com o que os outros pensam de mim e ser validada. Tipo, eu só acho que tá bom ou só acho que tá perfeito se alguém validar. Sozinha eu não consigo perceber isso. Total. Eu falei no começo, né, que isso era a pauta da minha terapia e começou nesse ponto. Minha terapia, hoje eu acho que eu contei em alguns episódios atrás. Não, que eu tive... você não contou pro pessoal. Não, gente, tive alta da minha terapia. Pequenas vitórias. Mas, então, realmente é um assunto que eu já adirei muito, já estou bem melhor hoje, mas que começou nesse ponto. Eu cheguei falando justamente isso, que eu tinha muito medo, vinha do medo e depois da necessidade. Então, no meu caso, tinha muito a ver com a escrita. E aí eu sempre pensava, falava pra minha terapeuta, cara, eu tenho medo... Cara, pra terapeuta... Mas eu falava, cara, eu tenho medo de... Quando eu escrevo pensando em postar, eu sempre começo a escrever pensando no que as pessoas vão querer ler e não no que eu quero falar. E aí a autenticidade vai pro saco, o texto ficava uma bosta, porque não tinha nada meu ali de fato. E quando eu tinha coragem suficiente pra pôr no mundo, e aí eu falo de um texto, de um vídeo, de qualquer coisa, eu ficava imediatamente esperando o que as pessoas iam falar. E aí, se as pessoas gostavam, eu ficava, ufa, ok. Deu certo, não é uma merda. Agora, se uma pessoa falasse alguma coisa ruim ou não falasse nada, ninguém visse, sei lá, eu já ficava pensando, ok, tá vendo? Eu sabia que era uma merda e essa pessoa só comprovou. Começou ali meu tratamento terapêutico e depois eu vi que tinha muito a ver com o episódio de hoje, muito mais do que eu jamais imaginaria. Cara, muito louco isso que você falou, porque assim, eu tive um pequeno preview do que seria hate na internet com o episódio. Essa história é boa, conta pra galera. Gente, teve um episódio que a gente fez, eu acho que é um expresso, coisas que todo mundo gosta menos você, é isso. E eu falei, pode ser que eu sofra hate aqui de novo, mas eu falei que eu não gosto muito da Taylor Swift. Eu não falei que eu não gosto das músicas, eu falei que eu não gosto dela, da personalidade. Foi pior ainda. E aí as pessoas, a gente fez um corte desse episódio e postou nas redes sociais. No TikTok, eu atingi uma bolha que foi dos Swifters. E eu exato. Não explodiu assim, foi, sei lá, 8 comentários. 8 a 10 comentários. A gente tava começando mesa, então foi bastante pra gente nessa época. Nessa época foi bastante. E aí, todos eles se direcionando a mim. Tipo, quem essa menina pensa que é? E eu tava usando uma blusa da Miley Cyrus. E aí eu lembro de um comentário muito específico que falou: nossa, essa daí usando uma blusa de uma artista qualquer falando da Taylor Swift. E primeiro, não é uma qualquer, é a Miley Cyrus, tipo, ela é incrível. Ele retrocou o hate com hate. Exato. E aí, na época, no dia, eu fiquei muito mal mesmo, porque é isso, de alguma forma a gente tava querendo uma aceitação ali, e uma validação, e no fim das contas eu percebi que, primeiro, era um recorte de quem eu não sou apenas uma hater da Taylor Swift, isso não é a minha personalidade inteira, mas pra mim foi muito ruim no começo perceber que a gente adentrando esse universo da internet, a gente tá sujeita a não tudo que a gente fizer ser validado de fato. Na vida, é que acho que na internet fica documentado exposto em números, em análises, mas na vida é assim, você não tem como agradar todo mundo. Não dá, como, exato. Não dá. E eu acho que isso foi um pequeno spoiler pra mim do que é a vida de fato, só que na internet foi um pouco mais doloroso. Porque acho que na vida tem uns filtros, né? Tipo, ninguém vira na sua cara e fica apontando. Pois é, ninguém faz isso na rua. Né? Ninguém faz isso na rua, mas na internet fazem e, enfim, foi muito ruim na época, mas hoje em dia eu tô ok. Foi difícil não levar pro pessoal, né? Foi difícil não levar pro pessoal, exatamente. E aí foi quase que uma validação de quem eu sou. Eu sou uma hater bate no peito, amor, bem. Pois é, e é engraçado porque você respondendo os comentários e tal, você levou muito numa boa. Eu não respondi. Eu lembro que à noite eu quase peguei o meu perfil pessoal e quase comecei a não rebater, mas eu ia falar assim, assiste o episódio todo, quase que eu... Aí eu falei, quer saber? Não dá pra eu rebater esse tipo de comentário, porque a pessoa nem quer saber quem eu sou de fato, ela não tá afim. E ela também, se ela tivesse interessada, ela já teria procurado. Então, assim, eu só vou pôr mais fogo nessa fogueira
E assim, amanhã essa pessoa já até esqueceu que ela viu esse vídeo. Então, assim, se eu colocar um comentário ali, ela vai voltar lá de novo e aí vai criar um vespeiro de fato. Falei, quer saber? Bola pra frente, essa pessoa não me conhece, eu também não conheço ela pode me odiar e tá tudo bem. Total. Quando você falou da vulnerabilidade, isso entra também na síndrome da boazinha, porque a pessoa que tem, né, esses efeitos, essas crenças dentro de si, de síndrome da boazinha, ela tem, uma delas é, eu não vou incomodar a pessoa com os meus problemas, porque a pessoa já tem os problemas dela e eu não quero ser mais um problema, não, eu tenho que estar bem, eu tenho que ser uma rocha e ninguém precisa saber o que eu tô passando. Isso é pauta da minha terapia. Isso é um BO, isso é um BO. É um BO, porque eu sempre fui essa pessoa rocha, como você disse, eu sempre fui essa pessoa, eu era a rede de apoio de muita gente. Minha família, enfim, já passou por muito BO, e normalmente eu era essa pessoa. Eu sou ainda, tá? É isso, a gente sabe lidar, mas não some, entendeu? Não some, exato. Só tem uma relação mais saudável com aquilo, sabe? Exato. Ter atenção naquele problema. Exato. É Então, tipo assim, eu era a irmã mais velha e me via na responsabilidade de cuidar da minha irmã, já que a minha mãe sempre falava, você é exemplo pra sua irmã. Então aqui eu já não podia errar. Não podia errar na relação com a minha irmã. Eu tinha que ser perfeita. A minha mãe, quando ela ficou doente, eu tinha que ser a rede de apoio dela, porque ela via isso em mim e ela sempre depositou muita confiança em mim. Então eu não podia ser vulnerável ali. Logo, onde a gente é criado, no nosso berço, a gente não pode ser vulnerável lá, a gente vai ser fora? Nem fudendo, né, amor? Nossa, sim. Então, assim, nunca fui vulnerável com outras pessoas. E pra mim é uma dificuldade absurda ser vulnerável, até mesmo com o Wellington dentro da minha própria casa. Até é se muito permitir difícil. pedir ajuda, né? Exato. Assim, eu tô melhorando muito, muito mesmo. Eu já trouxe pra Vani que ela me ajudou muito. O Pod ajudou muita gente, né? Mas o Pod ajudou muita gente nisso. Total, o Mesa, muito. no geral, ajudou muita gente em várias questões. A gente brinca que aqui é quase que uma sessão de terapia, porque são pautas da nossa terapia e a gente tá falando num lugar muito seguro de que a gente tem essas fragilidades. E abrir isso aqui numa câmera, lógico, eu me sinto ainda confortável e desconfortável ao mesmo tempo, mas eu sinto que eu tô num ambiente completamente seguro, sabe? Sim. Mas ser vulnerável pra mim é dificílimo, tá? Dificílimo. É muito engraçado. A questão do núcleo familiar, eu acho que é muito comum que algumas crenças que a gente identifica como a síndrome da boazinha venham dali. Né? E aí, não culpando pais e nenhuma família, porque diferentes criações levam a diferentes crenças de uma mesma síndrome. Mas o que você falou, você como irmã mais velha tinha essa questão de não poder ser vulnerável porque você era a rede de apoio de muita gente dentro da sua casa. Uhum. Com o meu pai e o meu irmão, eles são muito assim. Eles são pessoas extremamente difíceis de se abrirem e falarem que eles estão com problema, assim. Uhum. Porque o Homem meu irmão, tem mais dificuldade, homem né? tem mais dificuldade, sim. A gente vai falar muito sobre como isso acaba impactando muitas mulheres por um recorte muito específico, mas nesse ponto eu acho que acaba até mais os homens. Mas o fato do meu irmão ser mais velho. Tipo, o meu pai, ele é o homem mais velho da família dele, né? Dos irmãos. E ele foi criado assim. O pai dele faleceu, ele era muito jovem e tal, ele foi criado assim. Meu irmão aprendeu com ele. E eles são essa pessoa. Como é que você tá, pai? E tal. Não, tá tudo bem, filha. Não se preocupa comigo. Não, relaxa, tá tudo certo. Meu irmão passou por tanta coisa ruim nos últimos 2 anos, uns perrengues muito pesados. E ele sempre, não, tá tudo bem, não se preocupa, tá tudo bem. Ele tem que estar num lugar muito seguro mesmo, assim, com uma pessoa muito específica, num momento muito específico, ou aqui já, pra ele realmente, sabe, deixar... Então, e deixa de ser saudável. Deixa. Tipo, você tá chorando por 5 anos que passou, isso, sabe? é Você não isso. tá mais chorando por um problema. Porque a pessoa não quer ser um fardo, de fato. E no meu caso, eu sou a mais nova. E eu sou a mais nova mulher, e eu sou a mais nova mulher de vários primos homens. Então, eu não sou apenas a mais nova entre mim e o meu irmão, e a mulher entre mim e o meu irmão, mas entre vários homens da família. E isso me pôs num lugar de muita fragilidade, que me botou nesse lugar de ela é tão boazinha, porque o tempo inteiro eu cresci sendo tratada dessa forma. Ela é a princesinha, ela é a delicada, é a que precisa de cuidado, tchucu-tchucu.
E essa delicadeza toda me botou numa caixinha que foi muito difícil pra eu mostrar minha voz, minha força, sabe? Sim. Eu me rebelar, eu agir contra qualquer O seu, expectativa. Diferente do meu, que eu não podia ser vulnerável, você era tão Cuidem vulnerável. dela. Você era tão vulnerável que assim, você não podia nem ter opinião própria. Porque as pessoas estavam tomando decisões por você ao seu redor. Totalmente. Assim, eu me sentia, até eu aprender a lidar com isso, e eu demorei pra entender que eu me sentia assim. Eu me sentia meio que coadjuvante, sabe? Tipo assim, tem uma série e aí tem uma família. E aí eu sou a personagem secundária ali, sabe? Aparece de vez em quando. Um alívio cômico, um negocinho ali que tá. Ai, cara, sei. E eu não vivia a minha história, a minha história como protagonista da minha vida, assim. Foi bastante difícil eu entender isso, porque eu venho de uma família, eu sou muito privilegiada, porque eu venho de uma família muito amorosa. E eu achava que o fato de sermos amorosos era uma família que não tinha problema, o que meus problemas não vinham da minha família, como assim? E em partes veio, né? E não de novo, por isso que eu tô falando, não é uma questão de pais ruins ou família ruim, é uma questão de coisas que a gente foi ensinado. Eu e o mesmo. Wellington, a gente brinca que nasce um filho, nasce um trauma. E aí a gente brinca que se um dia eu engravidar, a gente tiver filho, a partir do dia 1, bolsa terapia. A gente vai criar uma poupança e vai jogar dinheiro lá, porque assim, infelizmente, mais força que você queira fazer pra não traumatizar uma criança, você vai traumatizar. Por exemplo, sua casa é cheia de amor, cheia de afeto, e você ainda tem traumas, tem problemas, tem... Até porque os nossos pais e vocês, se um dia forem pais, vocês estão cheios dos seus BOs também. Sim, exato. São pessoas cheias de BO, tem que criar uma pessoa que vai estar com seus BO também. Exato. E assim, é a primeira vez de todo mundo fazendo isso. Exato. Então, assim, a gente vai errar. Independente, vai errar. Então, hoje eu olho com muito carinho. Por exemplo, a gente tá falando que os nossos pais nos traumatizaram, mas eu olho com muito carinho isso. Porque, no fim, eles fizeram o máximo que eles podiam fazer. Eles deram de tudo que eles puderam pra gente chegar aqui e olhar pra isso. Então, assim, terapeutizados estamos, mas, assim, acontece, ué. Totalmente. Vai fazer o quê? Deixa eu te perguntar uma coisa pontualzíssima. A sua irmã dava muito trabalho? Não. Não? Não. Ah, mas a sua casa, você falou que tinha várias coisas que você precisava... É porque assim, a minha personalidade com a da minha irmã, totalmente opostas. Enquanto eu era a boazinha, a filha que não dá trabalho, a que tá fazendo tudo direitinho, estuda, tira boas notas, toda boazinha, a minha irmã era... descaralhada, de verdade. É isso, a minha irmã era descaralhada, porque, tipo assim, eu já tava ali sendo a filha perfeita. Então, eu já era muito visada dentro de casa por ser a primeira filha e ter que ser a perfeição. E então a minha irmã, ela de verdade tem uma personalidade um pouco mais forte no sentido de rebater. Eu nunca rebati, eu sempre fui aceitando. Ah, tá bom, vou aceitando, mesmo fazendo o que eu não queria. E aí, quando eu brigava, nossa, era tipo o fim do mundo. A minha irmã tá brigando sempre, que tava tudo certo, sabe? Então tava tudo bem. Mas quando eu brigava, nossa. É porque sabe o que eu tô falando? A astróloga, a nossa astróloga, nós frequentamos a mesma... Maga Mor. Eu não ia falar isso. Ah, não, mas é incrível. Ela é a Maga Mor. A gente chama ela de Maga Mor. Mas é uma astróloga maravilhosa. Incrível. E ela falou pra mim que inconscientemente, quando um dos irmãos ele dá mais trabalho, de alguma forma, seja porque ele não é tão bom nos estudos, ele acaba dando trabalho pros pais de uma forma ou de outra, o outro irmão, ele tenta ser melhor, ser mais bonzinho pra suprir. Tipo assim, meus pais já estão dando tão trabalho com o meu irmão, deixa eu ser correto aqui. Não digo que a minha irmã dava trabalho, né? Tipo assim, nossa, ela era completamente fora da casinha. Não é isso. Mas ela era questionadora. Ah, sim. Tipo, ela batia de frente com as decisões dos meus pais. Eu não. Tipo, eles mandavam, eu fazia. Então... Pô, eu passei a ser questionadora conforme eu fui crescendo. Isso desde muito nova. Mas isso veio muito quando eu comecei a entender que havia um comportamento diferente de criação entre Vitor e Vanessa. Vitor é meu irmão. E aí eu comecei assim, nossa, bem nova mesmo, tá? Eu tô falando de 12 anos, talvez, que eu comecei a questionar minha mãe, tipo, por que você tá me ensinando a limpar a casa e o Vitor não? Por que o Vitor pode, tipo, deixar o quarto dele uma bagunça e eu tenho que manter a ordem em tudo? E minha mãe fala hoje que ela aprendeu muito comigo, porque coisas que ela nunca tinha parado pra pensar, ela só tava reproduzindo a maneira com que ela
foi ensinada, né? Exato, ela tava repetindo uma sociedade patriarcal ali. E aí, uma vez ela até falou pra mim, ela falou, o Vitor tem a namorada dele, que hoje é a esposa. E aí eu fiquei... E é ela que vai ter que fazer, né? Exato, sim. E é complicado, assim, porque hoje a gente sabe que não, pelo amor de Deus, né? E a minha mãe reconhece isso. E a esposa do meu irmão, inclusive, faz o meu irmão limpar a casa. Ele acabou tendo que aprender de uma maneira ou de outra. Mas eu fui questionando, assim, então... Mas eu era assim, eu tinha a questão da boazinha na minha família em outros pontos. Eu fui aprendendo a ter voz, assim, porque eu sempre fui uma boa aluna e eu me cobrava muito pra ser uma boa aluna. Eu também. Mas eu gostava dos elogios, eu demorei pra entender isso. Eu gostava do, que bom, filha, parabéns. Eu gostava de dar orgulho pros meus pais. Porque eu falava, cara, eles são tão incríveis que eu quero dar muito orgulho pra eles, muito orgulho. Eles nunca me cobraram, mas eu queria dar. E aí também tentar viver sob as expectativas deles. Saber que em algum momento eu poderia quebrar essa expectativa foi difícil. E aí, conforme a gente vai ficando adulto, eventualmente a gente quebra, né? É muito comum. Então, seus pais gostariam que você seguisse por A, mas você optou por seguir por B. E você realmente expor isso e falar, ó, é isso aqui, é complicado, é difícil. Porque daí você entra nesse lugar que a gente falou que talvez você vai estar criando um conflito, talvez você vai estar criando uma discussão ali e desagradando, né? Até uma mágoa. No meu caso, até num lugar de, eu vou deixar eles tristes. Não é nem, eles vão ficar bravos, eles vão ficar tristes comigo. Eu não quero deixar quem eu amo triste, sabe? Sei. É horrível isso. É horrível. Por isso que eu acho que quando permeia nesse lugar da família, é mais difícil. Porque ainda tem toda essa expectativa, né? Sim. De dar orgulho, de não machucar, não magoar. De todo mundo que a gente ama, né? Da família, dos amigos, do parceiro, da Uhum. parceira. Eu tenho um caso muito legal, muito horrível, na verdade, mas que é bem, assim, gritante, essa questão do não querer magoar, não querer decepcionar, de trabalho. Eu acho que eu já contei isso aqui no episódio do vilão, eu lembro. Que, enfim, eu fiquei um bom tempo, aí alguns anos, fazendo a parte de marketing de uma amiga minha. A gente se conheceu por conta do trabalho, então essa amizade se desenvolveu por conta do trabalho. Era uma questão mais profissional do que pessoal, mas a gente se considerava amiga. E aí, chegou um momento que aquele trabalho não fazia mais sentido pra mim. Nossa, há muito tempo não fazia mais sentido pra mim. Eu demorei muito pra criar coragem pra falar pra ela que não fazia mais sentido, porque eu não queria deixar ela na mão. Então eu preferia eu estar num trabalho que eu não estava feliz, que eu não estava mais fazendo sentido, porque eu precisava, pelo menos ela estava bem, do que eu criar coragem para falar para ela que... Nossa, quando eu falo criar coragem, eu escrevia o que eu tinha que falar com ela, conversava com ela no papel. Que pressão. Pra ter coragem de falar com ela, pessoalmente, assim. Não, mas eu entendo. Aconteceu comigo em inúmeras ocasiões algo bem parecido. De, não vou sair daqui, eu tenho tantos amigos. E tá odiando no lugar, tá ligado? Tipo... Não quer deixar as pessoas na mão, não quer deixar ninguém triste, ninguém bravo. É complicado. E aí você vai se anulando. Vai sofrendo por outros lados só pra tentar equilibrar a situação, sabe? Os 1000 pratinhos, exato. Amiga, você trouxe o lance da sociedade patriarcal e tal, e acho que é legal a gente falar aqui sobre isso, de como a mulher, ela quase que é ensinada 100% a ser a boazinha. Então, senta direito, responde direitinho, seja educada. O homem, talvez, de uma maneira diferente, não é criado nesse lugar do ser boazinha, né? Não. E aí, se a gente sai um pouco, meu Deus, você é maluca, você é doida, tá descontrolada. Então, a gente de fato ensinado desde berço a ser essa boazinha, a ser essa pessoa mais controlada, a não desagradar, a agir de uma maneira mais rebuscada. E a gente é validada por isso. A gente é premiada porque você é delicada, porque você... A gente se forçou a acreditar que a gente é biologicamente... mais matriarcal, mais delicada, mais maternal, sendo que não necessariamente isso é verdade. A gente só foi
meio que programada pra acreditar dessa maneira. Exato. Nossa, é bizarro pensar. Eu lembro nitidamente de frases como: senta direitinho, senta de perna Fecha as cruzada, pernas. fecha as pernas, não responde desse jeito. Quando entrar na casa da pessoa, fala obrigada, senta direitinho à mesa, né? Sim. Tipo, a gente toda hora muito não sai da linha. Tipo, Cara, se você sair da linha, o lance do fecha as pernas, eu lembro, tem memórias de eu criança, assim, tipo assim, primos meus no banco de trás do carro, o cara com a perna assim no carro, totalmente aberta, e eu assim, porque ele tem que ter o espaço dele, entendeu? E, pô, isso é muito complicado. muito. Tipo, e é isso, a gente parte de um lugar que a gente não pode nem questionar, né? Não questiona. Tipo, um homem veio pra ficar de perna aberta no ônibus. É assim mesmo, mesmo. E é homem assim mesmo. Mas a gente tem que aprender a viver na sociedade o mais quase que viver nas sombras, assim, a gente não pode nem parecer. Tem que. Eu tô lendo um livro, é o segundo livro da Marcela Ceribelli, da Óbvios. Ele chama Sintomas. E ele permeia amor, relações amorosas. Uhum. Mas tem um capítulo que ela fala muito sobre como nós mulheres fomos ensinadas desde muito pequena a perseguir o amor como um objetivo mesmo. E o homem como um... Se rolar, beleza, mas eu tenho outras prioridades na minha vida, tipo... E isso é real, quando a gente olha os filmes de princesas, né, tudo, assim... Sim, a gente brinca de boneca, brinca de casinha. boneca, de casinha, de forninho, de bebê. Eu nunca gostei de bebê, de brinquedo de bebê. Eu sempre gostei. Gostava, mas... Sério? Mas é isso, tipo, você foi doutrinada Total. a brincar tendo afazeres. Então, tipo, você tinha que cozinhar, você tinha que cuidar do bebê, você tinha que varrer, porque tinha vassourinha, rodinho de criança. E as princesas, assim, o desfecho final, o final feliz era estar com o príncipe, achar um amor verdadeiro, sabe? A gente foi muito a sonhar com o amor, Sim. querer ter um amor. E o cara, o moleque, ele tava lá brincando do carrinho, do Transformers, do dinossauro, explorando o mundo, se permitindo ser quem ele quisesse. E depois ele vai pensar no amor. Sabe Deus com quantos anos os homens começam a pensar no amor? E se precisar também, porque, né, sabe, tá tudo bem viver sem o amor. Exato. Tipo, eu realmente, é uma pergunta. Temos homens na plateia. Com quantos anos vocês pensaram em namorar pela primeira vez, assim, tipo, em pensar em ter um par? Não em ter, mas tipo, na faculdade. Depois da faculdade. Em ter alguém. Não, tipo assim, olhar, que nem a gente consumia Tipo princesas. Assim, ser um sonho casar, ou ter uma família, sabe? Tipo, olhar Não que você, criança, vai querer naquele momento, mas fala, ai, um dia eu vou me casar, um dia eu vou ter um namorado, uma namorada. Acho que durante a faculdade. Durante a faculdade. Pois é, galera. Tá explicado, não temos mais nada a dizer. Obrigada por assistir esse episódio. Pois é, e isso é complicado. E aí, ainda no livro da Marcela, porque, cara, esse capítulo explodiu minha cabeça. Quando a gente encontra o amor, a gente é doutrinada a aceitar algumas coisas que disseram pra gente que deveria ser. Como eu falei, eu sempre fui muito questionadora, mas não é toda mulher que é assim. Então, muita mulher se casa e automaticamente assume as tarefas da casa, a ter que limpar a casa, cuidar dos filhos, há um monte de outros papéis, de outras responsabilidades que o homem nem sempre se propõe a, né? Não vou generalizar, mas existe muito esse formato ainda hoje de casamento. E não tem nada a ver com amor. Você entende que não tem nada a ver com amor. Tem a ver com você estar reproduzindo uma sociedade patriarcal onde você está sendo bela, recatada e do lar e assumindo um monte de papel que não necessariamente é o que você gostaria. Sim, e você nem consegue quebrar esse padrão porque você não tá nem raciocinando sobre isso. Porque é o que esperam de você. Exato. E aí, pelo menos você tá sendo boazinha dentro de casa, né? Você está sendo validada. Seu marido traz dinheiro pra casa enquanto você cozinha, limpa, lava, arruma a cama, faz todas as tarefas, tá super sobrecarregada, mas o bonitão tá lá, né? E você pode até trabalhar. Mas se você só acumula função. Exato. Você pode trabalhar, ninguém tá falando que você não pode. Vai ganhar seu dinheiro sim, se empodera. Mas não deixa de lavar a louça, não deixa de cozinhar, não deixa de fazer todo o resto. Não deixa de pegar suas crianças na escola. A educação das crianças é responsabilidade sua. Pô. Nossa, eu tô exausta só de pensar. É foda, entendeu? E nos é esperado. Tipo,
a gente até tem, né? A gente está muito melhor hoje do que nossas mães, do que nossas avós, principalmente. Mas é o que você falou, não é uma coisa ou outra, né? Ninguém espera que um homem vá, tipo, ativamente participar da vida dos filhos, por exemplo. É muito comum o homem existe pagar uma pensão. frase, existe olha uma lá. frase, a minha avó e minha mãe foram num chá revelação esses dias e encontraram uma amiga que teve filho recentemente. E a minha avó usou essa expressão que eu acho um absurdo. Ela, nossa, ele é um paizão, ele ajuda tanto. E eu assim, ó, ajuda? O filho é dele! Eu odeio essa expressão ajuda. Ai, Como assim ajuda? O filho é dele! Ele tem responsabilidade, caramba! Eu falei isso esses dias de um casal que eu conheço. Eu tava conversando com uma pessoa, eu vou zero expor aqui, né, de quem estou falando, mas eu tava conversando com uma pessoa sobre esse casal, e aí essa pessoa falou, mas ele ajuda ela. Eu falei, mas ele não deveria ajudar ela. Eles deveriam dividir, a casa é dos dois, os filhos é dos dois, é tudo dos dois. Gente, essa expressão, ele ajuda... Nossa, ele é um paizão, ele ajuda tanto. Eu fiquei barbarizada. Complicado. Juro, eu fiquei, como assim ajuda? O filho é dele, ele tá fazendo total a responsabilidade dele. Só que é isso, a gente ainda se espanta com como homens que estão mais dispostos a estar fazendo mais responsabilidades dentro de casa, estando mais ativamente na vida dos filhos. Provar uma igualdade ali, né? Exatamente. Distribuindo mesmo as funções, a gente ainda se choca. E aí, o cara, nossa, é o pai do ano. Agora, a mulher que não segue esse padrão, ela é apedrejada. Apedrejada. Não, mulher que não quer ter filho, que absurdo. Mas as mulheres são maternais por nascença. Mas, gente, não. Total. E assim, é complicado porque isso entra muito na síndrome da boazinha, porque você se pega perguntando, primeiro, você se pega perguntando se isso é um desejo meu ou é uma expectativa que criaram em mim e eu tô só reproduzindo. Sim, quantas mulheres na idade que a gente tá aqui, millennials mesmo, tipo de 30, 35 anos, estão em uma crise, entrando em parafuso, porque se pergunta se quer ter filho, se realmente quer dedicar a vida a um outro ser, se tá ficando velha pra isso. Quantas mulheres não estão permeando esse mesmo questionamento? E assim, às vezes é só simplesmente porque a sociedade propôs, né, ou quase que fez a gente engolir esse padrão de você estuda, se forma, se casa, tem filhos, cuida da casa e morre. Total. Isso pra tudo. Quero ter um relacionamento sério ou não quero? Quero me casar ou não quero? Sim. A questão do casamento, gente, é algo... Eu até que vejo as pessoas, hoje em dia, acho que a questão monetária, você pagar um casamento não é tão barato, não. Então, acho que as pessoas estão um pouco mais abertas a não casarem. Mas eu sei que tem muita gente que só casa porque é o que os pais querem. Tem gente que faz faculdade, que é porque o curso que eu vou cursar é porque minha família quer. E aí... uma das coisas que eu desagradei minha família foi eu só podia morar com meu marido se casasse. E eu fiquei assim, gente, vocês me perdoam, mas não vai dar. Porque eu não sei se vai dar certo. Por que eu vou gastar zilhões de reais num casamento, a gente morar 3 dias juntos e se odiar? 100%. E se você falasse que não queria casar? Ia ser um problema? Muito. Em casa Por também. sorte, eu realmente quero, mas... Nossa, a minha irmã... Aí eu trago a minha irmã. A minha irmã, desde pequena, não quero ter filho. E não há quem mude a opinião dela. Ela já falou. E a minha mãe fica, então tá nas suas mãos, né? Ai, meu Deus, que pressão! Aí eu fico assim, ó, e se eu não quiser, gente? Meu Deus! É muito, tipo, e se eu não quiser? Tem um casal, aquele reality Ilhados com a Sogra da Netflix. A segunda temporada tem aquele casal que é um casal bem jovem e o cara fez vasectomia. Sim, E não sei. contou pra mãe dele. Nossa, e vira um caos na família, né? E Eles se davam super bem e depois que ele fez a cirurgia, eles não se suportam mais. A mãe dele ficou extremamente chateada porque ela queria muito ser avó e eles tomaram a decisão enquanto casal e não comunicaram ela até a cirurgia ter sido feita. Cara, aquilo me deixou refletindo muito. Porque eu falei, eles estão certos? Eles estão certos, é uma decisão do casal. Mas eu entendo o lado da mãe, eu entendo. Super. Mas, cara, é realmente bastante complicado, sabe? É bastante complicado. Mas é isso, você tá lidando com expectativas que uma pessoa tem em cima da sua vida.
A gente já falou isso no episódio do Aceite Ser o Vilão da história de É, alguém. verdade. E talvez esses episódios se complementem, tá? Vale assisti-lo depois, caso você ainda não tenha visto. Mas se você é pai, ou pretende ser pai ou mãe, tenta não pôr expectativas muito específicas em cima dos seus filhos, porque isso é muito cerne, é a receita para o desastre. Se você não aceitar que ele vai seguir um caminho que talvez não seja o que você está esperando, vai gerar uma frustração para você, vai gerar uma frustração para ele, porque ele não vai querer te magoar. Não, e às vezes vai agir de uma maneira, por exemplo, eu vou só casar porque a Porque minha a minha mãe família quer, espera isso, meu pai quer, sei lá. Ou vou só ter filho. E aí vira um inferno na vida da pessoa, porque isso muda drasticamente. Filho é uma coisa que muda drasticamente a sua vida. Porque a partir do momento que a criança nasce, é pra sempre. Não tem, Exato. tipo, Uhum. Então, assim, é muito complexo. É complicado. É muito. E aí, voltando pro campo feminino, tente não julgar as mulheres da sua vida pelas escolhas delas sem conversar antes. Então, assim, o que eu vejo muito acontecer, tá? Se a mulher trabalha mais que o homem, tipo, a mulher ganha mais dinheiro do que o homem, e aí, tipo, ela vai pro trabalho quando eles têm filhos e o cara fica cuidando da criança. Uhum. Extremamente julgado, tá acabando com a masculinidade do homem e ela tá sendo uma mãe relapsa porque ela tá abandonando o filho dela. Quando o cara volta pro mercado de trabalho depois de ser pai, ninguém pergunta com quem ficou a criança. Se a mãe volta pro mercado de trabalho, fala, com quem que tá a sua criança? O que você vai fazer? Não sei o quê. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Então, e eu sei que, não sou mãe, mas eu sei que há muita culpa. Você tomar as decisões que você quer tomar, não só no âmbito materno, mas, enfim, no âmbito feminino no geral, gira em torno de muita culpa. A gente tem culpa de ser a gente mesma, de tomar decisões que a gente faz sentido pra nossa vida. Porque há esse julgamento, inclusive das pessoas que nos amam. É porque é justamente o que a gente falou no início do episódio até aqui, a mulher, ela é programada pra agradar. Ela é programada. A gente precisa agradar o tempo todo. A gente precisa agradar no âmbito do trabalho, a gente precisa agradar no âmbito da família, a gente precisa agradar no âmbito do relacionamento, da amizade. A gente precisa estar sempre agradando. A gente é programada pra isso. Então, assim, a gente precisa fazer o que o outro espera só pra estar sendo aceito. Tô triste. Juro, tá me batendo uma bad esse episódio. Amiga, mas se tem um lado bom, é que eu e você, pelo menos, já entendemos que existe esse padrão e que em alguns momentos a gente vai quebrar esse padrão e a gente vai Sim, desagradar. Calma aí, sim. você tá Cabelo desagradando. maluco? Tô desagradando. Tá desagradando no O cabelo. olhar das pessoas com esse cabelo. Enfim, mas assim, eu acho que mais gente, quem tá ouvindo, se tá terapeutizado, também tá desagradando num âmbito da vida aí. E assim, a gente tá caminhando, as mulheres estão caminhando pra um lugar talvez de tentar desagradar um pouquinho mais, porque tá se questionando. Sim. Porque tá botando o protagonismo da sua vida em si mesmo e tá lutando por isso. Mas infelizmente a gente ainda tá anos-luz atrás Sim. dos homens no quesito Liberdade. se olhar Expectativa. se olhar como prioridade. Eu, gente eu não acho se que a olha gente como prioridade. tem um longo caminho e eu não tenho certeza se esse caminho um dia vai estar igualitário como a gente espera, né? Mas aí, trazendo um ponto, uma visão positiva disso, tá? Pra gente romper esse ciclo de ser boazinha e não se pôr em primeiro lugar em algumas áreas, acho que o primeiro ponto é o que você falou. Cara, você tem que criar coragem pra ser honesto com a pessoa que você não tá afim de desagradar, com a pessoa que você tá buscando validação, com a pessoa que qualquer coisa que você esteja fazendo, que a gente já comentou. E não é tão ruim quanto parece. Não, Quando a gente cria coragem e fala, olha, isso aqui tá rompendo meu limite, ou eu não quero fazer isso, ou eu quero fazer isso e não aquilo, isso não faz sentido pra mim, sei lá. Quando você cria coragem de desagradar, ou cria coragem de falar que a pessoa tá ultrapassando o limite, ou qualquer conversa difícil, às vezes a pessoa não reage tão mal quanto você imaginava, né? E te dá uma liberdade, uma paz. Eu realmente não teria tido alta da minha terapia e não estaria aqui hoje falando com muita segurança, usando minha voz pra falar e ser o que eu quiser, se eu não tivesse passado por conversas difíceis. Sim. E foi tão bom. Eu melhorei relacionamentos com pessoas que eu tinha um problema de não querer desagradar. E aí foi quando eu falei, se desagradar, desagradou, mas eu preciso falar. Sim. Nossa relação melhorou muito mais. Então, às vezes, você tá
achando que você tá numa zona de conforto, mas você não tá. Você tá extremamente desconfortável, sabe? É o que a gente já falou, a zona de conforto só é zona de conforto porque você sabe o que tem que se esperar dela. Exato. Mas na verdade ela tá sendo extremamente desconfortável, como se estivesse andando com um prego no pé e, nossa senhora, arranca logo isso, sabe? Eu tava lendo minhas anotações aqui pra ver, eu tinha colocado alguns lugares que eu me coloco como síndrome da boazinha e às vezes são lugares tão sutis, tão sutis. Por exemplo, problemas em falar não. E aí eu falei no início do episódio que eu falei não, essa semana foi libertador. Foi numa situação completamente idiota, mas que vocês vão me entender. Eu fui no mercado, fui fazer compras de coisas da casa, e aí veio uma mulher atrás de mim, quase que gritando, moça, você já fez o cartão da loja? E eu assim, ó, não. Só que normalmente eu vou me justificar, porque a gente tem dessas. Você fica justificando porque... Aí ela assim, mas você não quer fazer hoje? E eu falei, normalmente eu, uma boa justificante, fico, ai não, eu tô com tanta pressa agora, mas depois outro dia eu faço. E aí, pra querer agradar. Eu muito falo que eu já tenho, não preciso. Já tenho, não precisa. Aí ela falou assim, você não quer fazer agora? Eu falei, não tô afim. Incrível! E aí a hora que saiu, eu falei, não tô afim. Aí ela me olhou, tá bom então, bom dia. Aí eu, obrigada. E eu saí andando e eu olhei pra, sabe, interno pra mim, eu falei, que empoderada! Perfeita! Palmas pra essa mulher perfeita. Tipo, é tão simples, é um cartão da loja. Só que eu não queria perder esse tempo. Só que normalmente eu perco esse tempo porque, enfim, eu quero agradar. E aí, parto de um outro lugar que também é super sutil, quando você tá em grupo e a gente fala, vamos pedir alguma coisa pra eu comer, vamos. E aí você nunca dá sua opinião, porque você não quer impor o que você quer pra galera toda. Ninguém decide o que quer comer, mas todo mundo quer comer alguma coisa. Exato. Ninguém quer falar. Caralhos, a gente não decide. Aí, decidimos pizza. Aí você fala, eu não vou falar o sabor que eu quero, porque todo mundo vai comer o sabor que eu quero, e eu não sei se essas pessoas... E aí você fala, não, qualquer coisa. Tanto faz, pode pedir. Porque também, é verdade, porque a pessoa que escolhe fala, nossa, ela quer comer hambúrguer, quer que todo mundo coma hambúrguer. Exato. Chata, né? Exato. E eu, por anos, fiquei nesse lugar de, não, gente, pode decidir, vai tranquilo, eu como qualquer coisa, imagina. E aí, tipo, e às vezes eu tava interno, nossa, eu queria tanto um pastel, sabe? Sei lá. E aí eu não falava. Hoje em dia eu tô melhor com relação a isso, mas... É um lugar tão sutil, tão verdade. sutil. Assim, se você em algum momento se identificou, eu acredito que muita gente deve ter se identificado aqui. Se você não sabe por onde começar, começa nesses lugares. Tem um cara, eu acho que eu nunca falei dele aqui, mas eu já falei pra você. Ele... Pesquisa aí, 100 dias de não no YouTube depois que você acabar esse episódio. É verdade, você já me contou. Ele é muito bom, porque ele tinha muito medo de falar não, medo de rejeição. E aí ele fez um desafio pra ele de 100 dias de não. Então, cada dia ele sujeitava ele fazia alguma situação que ele sabia que ele ia levar um não. Então, tipo, no primeiro dia ele chegou pra um cara, uma pessoa aleatória na rua, e falou, me dá 100 reais? 100 dólares, no caso? E a pessoa, não. E aí ele, ok. Depois ele foi no Burger King e falou, posso ter um hambúrguer de graça? E a pessoa falou, não. E aí no começo ele morria de vergonha, ele saía correndo. Depois de 100 dias, começou a ficar normal. E aí ele tava tão desapegado de levar não, que em algum momento ele mandou um e-mail para uma universidade perguntando se ele poderia palestrar na universidade e ele recebeu um sim. E ele nunca teria nem tentado se ele tivesse medo de uma negativa. Cara, essa história é muito incrível. É muito incrível. Porque eu acho que também permeia aquele lugar do... A gente nem é tão importante assim. Vai lá e faz o que você tá afim de fazer. Sabe? Nossa, eu tô com vontade de, sei lá, postar um story falando o que aconteceu hoje. Mas eu não sou influencer, eu nem... Cara, foda-se, faz, é a sua rede social. Se você tá afim de contar, conta. Perfeito. Tenho certeza que algum amigo seu vai reagir àquilo e vai achar super legal. E quem achar idiota, problema dele que achou idiota, sabe? Exato. Eu acho que, lógico, é um desapego social muito grande para todos os âmbitos, seja na rede social, seja essa rejeição de ouvir, não, é um desapego social muito grande. Mas ia ser tão saudável se todo mundo fosse desapegado nesse nível. Tá todo mundo vai falar foda-se um pouquinho, né? Vai viver, caralho. Você não gostou? Foda-se. Não tô afim.
caguei pra você, entendeu? Quer fazer? Não tô afim. Nossa, Segue a sim. vida. Eu sempre conto essa história também de uma amiga minha quando tava grávida. Ela escutava tanto pitaco que chegou um momento que ela tava num restaurante e chegou uma senhora aleatória que ela não conhecia e chegou pra ela na mesa, ela tava comendo, ela se levantou, foi até a mesa da minha amiga e falou: Ai, você tá grávida? Posso te dar um conselho? E a minha amiga fez: Não, obrigada. E continuou comendo. Cara, isso é incrível. Muito. A vida da pessoa grávida, ela é muito complexa, né? Tipo, eu já ouvi muito a pessoa pôr a mão na sua barriga do nada, só porque você tá grávida. Tipo, ainda é a minha barriga. Se eu não tivesse com uma criança aqui, tipo, você ia botar a mão do nada Sim. na minha barriga? Então, e conselhos, né? Nossa, todo mundo tem algo a dizer pra aquela mãe. E, tipo, cara, vai viver sua vida, deixa eu. Exato. Enfim. Incrível esse episódio, tá? Tá muito bom mesmo. Eu poderia morar nesse episódio. Bom, então a gente já deu alguns insumos aí do que a gente precisa fazer pra superar essa síndrome da boazinha, né? Que é realmente se questionar, primeiro de tudo, se isso faz. Por que eu tô agindo de determinada maneira? Essa expectativa que eu tenho, ela é minha ou ela é de outras pessoas? Da onde que tá vindo aí alguns entraves? Ter as conversas difíceis que são necessárias pra romper alguns padrões, super importante. Falar alguns nãos pequenininhos que vão te Mesmo dar... que seja pequeno. que vão te dar coragem pra talvez falar alguns nãos maiores, né? Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que pra mim é muito difícil ainda, não consigo 100% não, nem 10% se pá, que é o sustentar o desconforto, no sentido de tem uma roda de conversa de pessoas ali, sei lá, você tá no churrasco, e aí tem um papo rolando que não é muito legal. E aí alguém faz uma piadinha, alguma piadinha idiota. Você vai responder? Você acha essa piadinha idiota? Ou você vai só e sair de perto? Então, a gente já conversou sobre isso sem as câmeras. E eu acho que existe uma linha muito tênue aqui entre eu vou querer entrar nessa disputa, nessa discussão com essas pessoas, vale a pena, essas pessoas estão dispostas a debater sobre esse assunto, estão dispostas a conversar sobre isso, ou, cara, é só um Uber e, cara, deixa o Uber falar e, sabe, vamos fingir. Mas eu acho que não querer debater, beleza, mas você rir e fazer, tipo... Então, já aconteceu uma situação, vou trazer pra minha família de novo, o irmão do Wellington é gay, e a gente tá super confortável com os LGBTs, porque a gente tem inúmeros amigos, a gente conversa muito sobre isso, a gente lê muito sobre isso, então a gente é menos preconceituoso nas falas, a gente toma muito cuidado com brincadeira, a gente, infelizmente, a geração anterior não tem esse cuidado. Sim. E aí, minha família tem muita brincadeirinha Homofóbica. muita. E aí, eu não lembro o contexto, eu não lembro nada, nem vale a pena expor aqui, mas fizeram uma brincadeira super homofóbica e o Wellington ficou se sentindo mal. Consequentemente, eu também. E aí, na hora, eu não quis falar, porque, sabe? Mas depois eu mandei no grupo da minha família. Galera, vamos ter um pouquinho mais de respeito, sabe? Essas brincadeiras de, ai, é viado, ai, vai dar o cu, sabe? Sim. Irmão, passou, né? Já passou da época, vamos tentar dar uma reduzida. E todo mundo foi super receptivo, tipo, é verdade, não, a gente vai, quando estiver na presença de vocês, pelo menos a gente vai, sabe, já é um bom passo. E eu não achei que a minha família fosse ser receptiva nesse ponto, porque são muitos padrões repetidos. Mas eles foram super receptivos. Eu acho que nesse contexto foi legal. Sim. Na família. Mas eu não sei até que ponto eu entro no debate. Mas isso que você fez foi perfeito, porque às vezes falta coragem pra fazer até isso. Eu lembrei de uma cena agora que eu fiquei muito... Foi inspirador quando eu passou essa cena do Big Brother que teve a edição da Lina. E teve alguma festa que algum cara, que eu já não lembro quem era o participante, que chamou... Tava falando, tinha a Lina e mais uma outra mulher. E aí ele falou assim, vocês dois, alguma coisa assim. Eu lembro disso. Vocês dois vão sentar, alguma coisa assim. E aí a Lina falou, por que dois? Se estamos em duas mulheres. E aí o cara ficou meio sem jeito, tal, pediu desculpa. E aí a Lina não baixou, né? Ela Ela não continuou... falou assim, não,
tranquilo, acontece. Ela falou, eu não lembro exatamente as palavras, mas ela falou justamente, tipo, eu não vou aceitar ficar desconfortável pra você ficar confortável. Você vai ficar com seu desconforto aqui um pouquinho, porque você fez merda. E eu falei, gente, isso foi muito Genial, bom. né? Genial. Eu ainda não sei se eu tenho coragem nesse ponto eu vou te deixar desconfortável porque eu quero te deixar desconfortável. Eu posso te deixar desconfortável porque, sem querer, eu te deixei. Sim. Mas talvez eu não tenha ainda esse culhão pra... Mas é muito corajoso. Muito. Alguém te deixou desconfortável, devolve o desconforto. Você não é obrigada a ficar desconfortável. Sabe, mas realmente, há uma coisa, como eu comentei, também não estou lá ainda. Eu também não, mas eu gostaria de estar. Nível avançado aí pra se livrar dessa síndrome da boazinha. Vamos todo mundo deixar alguém desconfortável hoje. Não, mas eu acho que falar um não, acho que é uma boa atividade de casa acho. aí. Pô, eu perdi uma oportunidade de deixar alguém desconfortável. Porque É? eu recebi uma fala meio xenofóbica de um cara. Tava jogando uns moleque, jogando bola. Aí eu tava passando, gravando a pessoa, e a pessoa falou assim, o juiz falou, o bandeirinha que ficava do lado, falou, é seu irmão? O moleque era oriental, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus. Aí tipo, eu falei, só deu uma risadinha e falei, não é. Aí tipo, só vazei, tá ligado? Você tem muitas oportunidades pra devolver o Verdade. desconforto. Muito. Mas é isso, tipo, pra que eu vou comprar algumas brigas com pessoas desconhecidas, Sim. sabe? Mas, tipo, deixar a pessoa desconfortável também deve ser legal. Testa. Eu já vi várias pessoas que têm mais oportunidades de deixar pessoas desconfortáveis falando que basta perguntar por quê. Nossa, Nesse caso, se você só perguntasse por quê, Arrasou. tá? E o cara, ele é seu irmão? Por quê? Não entendi. Ué, porque vocês dois são japonês. Entendi, todo mundo é igual. Então você é irmão daquele cara ali também, né? Carol tá com tudo hoje, Não, gente. é que, juro, eu gostaria muito. Mas assim, não sei se eu teria... Como se todos os brancos fossem Exato. É o que ela falou. Então você é irmão daquele cara ali? Nossa, Nossa, faz isso, Thiago. Faz isso, por favor, cara. e filma, por favor. Bota no aclinho aqui, ó. Mas, assim, eu acho foda quem tem esse negócio de você me deixou desconfortável, então eu vou te deixar duplamente desconfortável, sabe? É bom. Mas é isso, cara, começa pequeno. Se você se identificou com alguma coisa desse episódio, começa pequeno, igual ela. Não aceita o cartão da... galera aos poucos. Exato. Pra depois desconfortável. Isso. Geral. Porque isso vai te dando coragem. Ela falou não pro cartão da loja, ela falou, caralho, sou empoderada. E aí ela vai começar a ser mais assertiva nas falas dela. É assim. que você vai entendendo o outro lado. Tipo, ninguém vai vir com... Por que você não quer fazer o cartão? Você tá louca? louca? Mas você vai entendendo a reação das outras pessoas, que nem é tão grande quanto você achou que fosse. Então você vai criando E coragem. se for, tudo bem, porque você não tem culpa nem responsabilidade da reação do outro. É verdade. Entendeu? Então, gente, gostei desse episódio. Eu também. Espero que vocês também tenham gostado, gente. Por favor, não desagrade a mesa pra duas. Então dá o like, por favor. Ó, esse episódio é um episódio específico que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Real. No Spotify dá pra comentar nos comentários mesmo do vídeo. No YouTube também, obviamente, como vocês sabem, né? Se não quiser comentar pelo Spotify ou pelo YouTube, pode ir lá no nosso Instagram. Mas aqui na plataforma mesmo, vocês já estão aqui, é só abrir o comentário. Fez sentido, não fez, onde ressoou. Se tem alguma história aí pra dividir. Se gostou, não gostou, comenta um joia, sabe? Mas eu queria mesmo saber a opinião de vocês. Bem tiozão, né? Um joinha, só um comentário de joinha. É. Mas é isso. A gente quer muito ouvir a opinião de vocês. E é tão importante a gente aumentar nossa mesa aqui. Então, assim, não deixa a gente falando sozinho. Puxa uma amiga também. Compartilha com uma amiga. Veja se faz sentido para mais pessoas da sua família. Às vezes você comentou disso com um amigo ou um irmão, sei lá. Compartilha. Leva a palavra do Mesa para Duas por onde você passar. Se for marcar nos stories, marca a gente, tá? @mesaparaduas.cc, porque a gente vai gostar também de saber. Não é validação, tá? A gente realmente quer saber a opinião de vocês. É um pouco validação. Mas é mais porque a gente quer saber a opinião de vocês. É isso. Obrigado por ouvir até aqui e até a próxima quarta. Beijo. Beijo. Tintim de copo. O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nude Filmes. O roteiro é meu e da Carol.
Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Prospecção Ads.